Cara, olha isso. Desculpa, não comecei a entrevista ainda. Olha que bonito, gente! Que honra! Estar aqui com você, Eu também. sabia? Coisas nós passamos até chegar nesse lugar. Eu vou pedir para Sabrina se apresentar, dizer quem ela é, o que faz ela feliz, e aí a gente entra nessa conversa. É difícil a gente responder quem a gente é, né? Porque assim, o tempo todo nós somos vários em um. Mas eu sou uma pessoa feliz. Sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E eu acho que tudo isso me trouxe para esse lugar que eu tô hoje. Eu lembro que quando eu estava ali no terceiro ano, eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida. Aí eu fiz um teste vocacional na época. Descobri que eu tinha muita vocação para a parte de artes e para a parte de relacional mesmo. Percebam como já temos coisas em comum aqui. Foi por isso que eu acabei optando por fazer psicologia. E aí eu passei para federal, fui fazer psicologia na UF, e foi um momento muito gostoso, porque eu lembro que quando eu comecei as primeiras matérias, já ficou muito nítido para mim com o que eu queria trabalhar. E eu gostava muito de saúde mental. Eu fui monitora de behaviorismo durante um tempo na faculdade. Depois, o meu estágio obrigatório foi em hospitalar, que eu adorava, e que foi o lugar que aprimorou a minha escuta. E eu queria terminar o meu último estágio em organizacional, porque eu sabia que eu queria trabalhar com RH. Quando eu comecei a estagiar, comecei já no óleo e gás. Por isso que as pessoas falam assim, como assim você trabalha há tanto tempo? Gente, eu comecei no óleo e gás Adolescente, desde o meu terceiro período da faculdade. Foi o início aí da minha trajetória. Fui, gostei, amo. Sempre fui muito realizada com essa parte. E me identifiquei muito com a parte de recrutamento. Trabalhei durante muito tempo numa empresa, trabalhava com recrutamento nessa empresa. E aí, em um determinado momento, eu lembro que eu fui agregando, eu fui me lançando em outras pautas. Era um ambiente que eu adorava. Fiz vários amigos que levo para a vida. preciso pontuar, isso é importante, assim, até para entenderem o contexto de você estar aqui. Eu e a Sá nos conhecemos nessa empresa. E por que eu pensei na Sá, né, como uma das primeiras pessoas para estar aqui falando sobre isso? Porque a gente passou por um processo muito parecido, Verdade. né? Que foi, a gente amava o que a gente fazia, a gente amava o lugar que a gente estava, as pessoas que a gente conheceu, as relações que a gente criou. Mas chegou um momento que aquilo ali, o que a gente era paga para fazer, não era suficiente para manter essa vontade de fazer mais, né? Então, a gente estava sempre fazendo coisas extras. Como que eu e Sabrina nos aproximamos? Ela de um recrutamento, Exatamente, eu de treinamento, e a gente mexendo com comunicação, com evento, com diversidade. branding, diversidade. Mas foi um momento muito rico, assim, eu falo, pra gente, até como pessoa, né? Porque a gente conseguiu fazer coisas muito lindas e que eu vejo que reverberam até hoje dentro dessa estrutura. Eram pautas que eram muito caras e que traziam muita satisfação pra gente. Só que chegou um momento que só isso já não me sustentava. A culpa não era da empresa, a culpa não era, sabe, das pessoas ao redor, era eu comigo mesma. A primeira reação é você apontar o dedo pro outro. O sistema tá ruim, a empresa não presta, não sei o quê. Mas não, cara, nós somos protagonistas da nossa vida. Então, sair desse lugar de reclamar para o lugar do sujeito de ação, para agir, é um processo muito difícil. É muito doloroso. Que era um lugar muito confortável pra gente. Financeiramente falando, em todos os aspectos. Exatamente. Um dia, um diretor de uma operadora entrou em contato comigo no LinkedIn querendo agendar uma entrevista. E aí falou um pouquinho sobre a vaga, eu falei assim, olha, isso daqui é diferente, talvez faça sentido. Eu lembro que essa entrevista foi muito legal, e eu saí dessa entrevista assim, tomara que não dê certo. Tomara que não dê certo para eu não ter que tomar uma decisão, para eu não ter que, né, sair desse meu conforto. E aí, pasmem, deu certo. E aí eu fui, decidi ir e tudo mais. Foi legal, fiquei durante 2 anos aproximadamente nessa operadora. E quando deixou de ser novidade, voltou aquele incômodo lá do passado. E aí eu lembro que tiveram pessoas que foram determinantes, assim, nessa minha etapa. Uma pessoa que ela nem sabe disso, nunca falei isso para ela, mas eu tive que montar um evento sobre saúde mental lá na empresa. Exatamente, ela vai saber agora. Era um evento sobre saúde mental. Aí a gente levou uma psiquiatra para falar sobre isso.
E aí eu lembro que quando... E aí eu tinha uma fala nesse evento, eu que abria, enfim, eu que fazia a apresentação e tudo mais. E quando terminou esse evento, ela chegou pra mim e falou assim, nossa, o seu olho brilha quando você fala de saúde mental. Aquilo ficou, né? E aí o segundo ponto, eu lembro que acho que um dia a gente saiu pra jantar. E aí a Rafa virou e falou assim, ah, mas eu sou psicóloga, não sei o que e tal. Você lembra desse momento? Gente, qualquer coisa, eu sou psicóloga. Foi tipo assim, aquela luz, sabe? Aí eu falei, caraca, eu também sou psicóloga. Uma das maiores dificuldades de quem começa a pensar em transição de carreira é abandonar tudo que a gente já tinha conquistado. Muita terapia, porque até você reformular, né, até os padrões de comportamento que você tinha, né, que você repetia, estava no automático, até então, é um processo. Quais foram os pensamentos que passaram assim do talvez não? Eu acho que a primeira coisa, e eu acho que talvez é o que apareça para a maioria das pessoas, não sei, talvez seja no sentido monetário. Eu viveria de uma vida de incertezas. Nesse momento, todos os sis aparecem. Mas aí também, o cérebro, ele sempre vai tentar levar a gente para um lugar mais confortável, né? Tudo é uma incerteza, né? Exatamente. A gente vive achando que tá tudo muito planejado, muito pré-definido, mas na verdade a gente tá aqui e amanhã a gente pode não estar mais. Na verdade a gente tá aqui hoje e amanhã a gente pode receber uma proposta para ir para outro lugar. Isso foi algo que eu consegui desconstruir na terapia. A gente falando parece que é algo muito fácil, mas não. Quando eu paro para pensar hoje, Rafa, acho que foi uma construção de, sei lá, de 4, 5 anos. O tempo que você passou no óleo gás, você acha que contribui para o que você faz hoje? Como contribui? Porque às vezes a gente tem essa percepção também de mas eu vou abandonar o que eu construí ao longo desse tempo todo e na verdade eu posso integrar essas coisas. Você sempre vai integrar. Porque recomeço nunca é do zero. Eu fiquei nessa empresa, né, que a gente se conheceu durante 14 anos. Então, entrar adolescente num lugar e ver uma construção profissional e pessoal ao longo desse tempo todo, me fez ficar muito apegada às relações que eu criei ali. E aí, cada pessoa que saía, me batia um desespero, porque eu falava assim, caramba, essas relações aqui vão acabar. E depois de um tempo, você começa a perceber que, na verdade, as relações continuam. Não é porque se fazem sentido, exatamente. Se elas fazem sentido, elas continuam. É uma coisa importante também, né? Seja lá a carreira que a pessoa for escolher, ela precisa ter em mente que as conexões, as relações sociais são importantes. Mas eu vou trabalhar como analista de sistema, vou trabalhar ali sozinha. Mas você vai ter um cliente, você vai ter alguém ali que você vai se relacionar, que você vai ter que se comunicar. E você sabe que eu sinto isso na pele até hoje. Até hoje, Rafa, é sério, toda semana alguém vem falar alguma coisa. Você me ajudou muito no momento que eu mais estava precisando. O impacto que a gente tem na vida dos outros por conta dessas relações que a gente vai construindo e muitas vezes a gente não percebe. Então aproveita para falar dessas relações e conta pra gente como é que tá hoje. Como estão as relações hoje, como tá essa trajetória profissional. E como é que foi esse processo? Cara, foi um processo dolorido. Mas assim, eu digo que tudo aconteceu no seu tempo. Quando eu ainda estava trabalhando na outra empresa, eu decidi, vou atender só alguns pacientes durante a semana para eu ver se é realmente isso que vai me trazer, né, satisfação, se é isso que eu vou gostar. E aí comecei. E aí não deu outra, né? E aí eu conversei com o meu chefe. Eu já tinha ali um planejamento de sair em fevereiro. Isso era setembro, mais ou menos. Eu saí de férias em setembro. Quando eu voltei das férias, surgiu uma oportunidade de ir para a Coreia. Eu já tinha morado na Coreia do Sul antes. E aí eu vi que era o mundo dando sinais pra, sabe? Tipo assim, essa é a sua hora. Foi quando eu pedi demissão. Pedi demissão, fui pra Coreia, fiquei lá durante 6 meses. Eu acho que eu consegui enxergar com mais clareza tudo que realmente me trazia felicidade. O quanto fazer o que eu gosto, estar alinhada com os meus valores, me trazia paz. E aí foi quando eu consegui estabelecer uma rotina melhor. Falei assim, não, eu preciso estar bem para atender meus pacientes também. Tem coisas que vão acontecendo que você vai errando. E aí, cara, tudo bem você recalcular a rota. Quantas coisas a gente deixa de fazer por medo, por vergonha, por medo do julgamento do outro?
Ah, você não tem medo de dar errado e tudo mais? Gente, tenho. Claro que tem. Eu sou humana, eu sou humana. Mas eu vou assim mesmo. Quando eu tive esse entendimento, as coisas até começaram a fluir mais leves para mim, até na prática clínica. Hoje, de todos os meus pacientes, eu acho que 60% são offshore. Todo esse conhecimento que tu já tinha e aplica até hoje. Exatamente, exatamente. Então, assim, foi um recomeço, mas com coisas que eu já tinha acesso. Enfim, o conhecimento não ficou esquecido, né? Ele é usado na minha prática até hoje. A Sabrina, de 10 anos de idade, o que ela estaria pensando sobre as escolhas da Sabrina atualmente? Com certeza que ela está muito orgulhosa da pessoa que eu me tornei. Sempre tem alguém, né? Querendo meter o bedelho onde não é chamado. O que a gente responde para essas pessoas? Eu acho que a gente precisa aprender a colocar as pessoas nos seus devidos lugares. É isso. Perguntou demais, o que você está fazendo? Você não está confortável para compartilhar? Porque a gente sente, né? Lembrando o jogo do tigre. Então, pra gente encerrar aí, a gente comer isso aqui que eu tô enlouquecida com essa vida. Fiz pra você. Muito obrigada. Tem muita gente passando por esse processo aí de recálculo de rota, né? Pessoas que cogitam uma transição de carreira, insatisfeitas nos lugares onde elas estão, que pensam em empreender, não sei, querem largar tudo e tirar um ano sabático. O que você diria para essas pessoas? Teve algum texto na época, algum livro que eu li na época, e que ele falava basicamente que se você não cabe nesse lugar, é porque talvez ele não te pertença mais. Vai ser difícil, vai ser desafiador. É você se redescobrindo, né, nesse lugar, mas vai, porque depois desse lugar tem um mundo muito gigante, sabe? Tem um mundo muito bonito esperando a gente. Muitas descobertas. Sempre vão ter pedras pelo caminho. E a vida é isso, né, Rafa? A vida não é só felicidade, não é só o que a gente quer fazer. Não é. E aí, quando as pessoas veem, né, no Instagram, nas redes sociais, vem só a parte bonita do processo, né? Mas tudo que tá por trás, né, dos bastidores, dói muito. Mas vale a pena. A gente enxerga novas coisas, a gente vive novas experiências, são novos sabores, novas sensações. E aí isso traz muito sentido e muita felicidade para a nossa vida.